Este é o Papo Periódico, produção do terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou o William Clarindo. Hoje iniciamos a nossa série de entrevistas sobre as eleições gerais de 2018. Hoje conversamos com o Rodrigo Guidini. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e é professor de Sociologia e Ciência Política na rede estadual. Olá, Rodrigo. Olá, tudo bem? Então, Rodrigo, essa eleição ela é muito atípica em relação às eleições anteriores. Teve uma reforma política e também toda a questão que aconteceu em 2016. Pode comentar um pouco sobre isso? Então, essa eleição ela tem algumas diferenças. Eu acho que é uma eleição num cenário de crise econômica estendida para uma crise política, mas principalmente uma inibição, uma tentativa de inibir mais uma vez, que já foi assim nas eleições municipais de 2016, um pouco da influência do poder econômico sobre o processo eleitoral, né? A gente tem a restrição aí do financiamento de campanha por parte das empresas, uma série de proibições e regras que os candidatos têm que cumprir, uma campanha mais curta, né, que a gente está acostumado com campanhas mais longas, principalmente a eleição para presidente. Nós estamos aí, a eleição está começando formalmente nessa semana e há menos de 2 meses, e daqui 2 meses já tem o primeiro turno. Então esse cenário de crise política, junto com a questão da renovação das pessoas, mais a questão da popularidade e desaprovação do governo, tende a tornar a coisa um tanto imprevisível, né? Se não bastasse isso, ainda tem o principal indicado aí das pesquisas eleitorais, que é o candidato Lula, preso e provavelmente não podendo concorrer à eleição. E essa crise na política, o que você acha que vai ter isso de efeito nos eleitores? Você acha que isso vai gerar uma consciência mais apurada para os eleitores ou você acha que isso vai gerar mais desinteresse na política ainda? Essa crise política ela é uma situação específica aí dos últimos 4 anos, né? Mas dentro de um quadro conjuntural maior de crise da democracia representativa em todo o Ocidente. Então nós não é que a gente veio de um cenário que as pessoas estavam muito satisfeitas participando um monte dos processos eleitorais e aprovando a representação política. Nós já tínhamos uma crise em stand-by, né, que é essa crise institucional, problema com a subrepresentação de certos setores da sociedade e da superrepresentação, principalmente dos setores da elite econômica, e aí o agravamento de um impeachment que um setor da sociedade chama de golpe, que um outro setor da sociedade, embora não chame de golpe, também não está junto com o governo. E um processo eleitoral curto não deve produzir, mas essa é uma análise talvez pessimista, uma melhoria qualitativa da avaliação dos eleitores, né? Então, porque nós temos uma cultura política já de uma certa reprovação da representação, de crítica, não sem uma certa razão, do que o senso comum chama de os políticos, né? Então, nesse sentido, o Brasil tem muitas famílias de políticos, muito com aquele termo meio dos caciques, dos grandes caciques da política, e a gente pode refletir isso na candidatura do governo, né? Os 2 principais candidatos, um é vice do governo Richa, o outro foi secretário do governo Richa. Então, como que você analisa essa sobrevivência dessas famílias nesse cenário de crise, nesse cenário de falta de credibilidade dos políticos? O fato da vice do governo e de um secretário não é incomum, né? Porque você costuma ter os governos que estão exercendo o mandato articulando os seus substitutos. O que é incomum, tanto na eleição federal quanto na do Estado, é que, como você não tem a reeleição do mesmo candidato, apesar da Cida Borghetti ser a atual governadora, ela não ocupou o cargo na maior parte do tempo, você tem uma pulverização da situação também, né? Então é difícil da gente identificar qual é o candidato da situação único, tanto na esfera federal quanto na estadual. Formalmente você tem, né? Você tem o Henrique Meirelles lá do MDB, que é do governo Temer, mas você tem ali 3, 4 candidatos que de certa maneira representam as políticas
do governo Temer. E a mesma coisa no governo estadual. Você tem pelo menos 3 candidatos que a gente consegue identificar com o governo anterior. E como é que você analisa as candidaturas para o legislativo mesmo, deputados estaduais e federais? O que vai marcar a eleição para as eleições para o legislativo, né, é que, principalmente no caso do deputado federal, nós vamos ter, se eles mantiverem a reforma política que foi feita, a cláusula de barreira. Então tem muitos partidos aí buscando uma quantidade de votos por estado, uma quantidade mínima nacional, para continuar existindo. Uma campanha mais curta desfavorece ainda mais a parte do legislativo, que é onde o eleitor costuma prestar menos atenção. E tem a questão das coligações também, que se a reforma se mantiver, elas não vão mais ocorrer nas próximas eleições, mas nessas ainda a gente tem as coligações para os cargos do Poder Legislativo. E aí o eleitor, em geral, não presta muita atenção na questão das coligações, né? Nós temos uma política, na cultura política, muito personalista e as perspectivas de renovação não são tão grandes. E você tinha comentado o caso da cláusula de barreira, né? Que é aquele 1,5%, algo parecido com isso, para manter que os partidos se mantenham e mantenham uma representatividade, né? Isso garante uma continuidade tremenda, né? Porque, veja, para que tem a cláusula de barreira? Em tese, seria para inibir a participação e a existência de partidos de legendas de aluguel, né? Partidos que não têm um programa, que não têm uma identidade de projeto. O que a gente teve, de fato, aí nos últimos anos, uma expansão do número desses pequenos partidos que pouco representam em termos de projeto e de perspectiva política e servem para barganha de tempo de TV, fundo partidário e tudo mais. Então, aparentemente, isso é uma coisa positiva. Mas você também tem partidos menores, entendeu? Que são partidos mais programáticos, que têm uma identidade dentro do espectro ideológico definida, que podem deixar de existir. E aí isso pode favorecer também a manutenção dos que estão lá desde sempre. Essa eleição vai ter uma presença muito maior na internet, né? A internet vai ter uma influência muito maior nessas eleições também. Como é que você acha que vai se configurar essa briga na internet pelo eleitor? A gente tem já há alguns anos a presença da internet nas campanhas, só que ela não tem sido decisiva para os cargos do Poder Executivo. Agora que a gente vai começar a campanha de TV de fato, e a campanha oficial, que nós vamos poder medir de fato se a internet vai fazer uma diferença significativa. A diferença ela já faz, e ela já tem feito nas últimas eleições. Ela tem pautado o debate muitas vezes na televisão. Então, se ela não define por si só quem vence a eleição, muitas vezes ela pauta o debate que é levado para a campanha de TV, para os debates de televisão. Eu acho que aí a gente vai ter a internet muito forte dessa vez, né? E nos últimos meses a gente tem visto uma campanha muito grande por parte da própria imprensa mais tradicional contra as notícias falsas, né? E até uma movimentação das próprias redes sociais para inibir notícias falsas. Então, é mais ou menos esse cenário, né? Talvez a internet não seja tão decisiva, mas ela pode ser em virtude das características dessa campanha. Agora, certamente ela vai fazer diferença para pautar o debate nos outros meios. Uhum. E aqui em Ponta Grossa, você acha que o cenário de reeleição está sendo mais favorável do que um cenário de renovação para os cargos de legislativo? A campanha aqui em Ponta Grossa ela ainda está muito fria nesse sentido, né? Então a gente não tem ainda os candidatos que tanto no legislativo estadual quanto federal ainda estão com uma campanha muito acanhada em relação, e aí a análise é de internet mesmo, né? Em relação à presidente e ao próprio governo do estado. Mas me parece um cenário favorável para a manutenção dos cargos. Uhum. Alguma consideração final? Não, acho que é a gente sempre pensar na política institucional
relacionando ela também com a nossa cultura política, né? Então a gente sempre olha para os candidatos, para os representantes, para os eleitos, certo? E, por exemplo, quando a gente fala de financiamento de campanha, que é o que tem sido decisivo para uma série de eleições, né? Tanto a imprensa tradicional aborda muito isso, os candidatos, evidentemente, que vão tentar muitas vezes esconder quem financia suas campanhas, e aí o eleitor não tem muita condição de olhar para isso. Então acho que a gente precisa pensar sempre os processos eleitorais como uma parte importante da política, né? Mas sempre nessa relação com como que a sociedade enxerga isso, como que é o comportamento do que a gente chama de cultura política. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Para mais informações, acesse o portal periódico.sites.epg.br. Esse foi o Papo Periódico.